Pelo sinal da Santa Cruz, de Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima e o fogo do Espírito Santo esteja com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia 7 de maio de 2026. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo, minha irmã, a esse canal, a qual fazemos a leitura diária da Palavra de Deus. E eu peço que você, irmão, irmã, pegue a sua Bíblia no capítulo 26 do livro do Êxodo. E já vamos clamar sobre nós, sobre esse momento da palavra, a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Capítulo 26 do livro do Êxodo. Farás o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino, retorcido de púrpura violeta, púrpura escarlate e de carmesim, sobre as quais alguns querubins serão artisticamente bordados. Cada cortina terá 28 covados de comprimento e 4 covados de largura. Terão todas as mesmas dimensões. 5 dessas cortinas serão juntas uma à outra, e as 5 outras igualmente, na orla da cortina, que está na extremidade do primeiro grupo. Porás laços de púrpura violeta. Farás a mesma coisa na orla da cortina que remata o segundo grupo. Farás 50 laços para a primeira cortina e 50 para a extremidade da última cortina do segundo grupo, de modo que se correspondam. Farás também 50 colchetes de ouro, com os quais juntarás as duas cortinas, a fim de que o tabernáculo forme um todo. Farás também cortinas de peles de cabra para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Farás 11 dessas cortinas. O comprimento de uma dessas cortinas será de 30 covados e sua largura de 4 covados. As 11 cortinas terão todas as mesmas dimensões. Juntarás de uma parte 5 dessas cortinas e 6 de outra parte, estando a cesta dobrada na parte dianteira da tenda. Porás 50 laços na orla de cada uma das duas cortinas que estão na extremidade de cada grupo. Farás 50 colchetes de bronze, que introduzirás nos laços e ajuntarás assim a tenda de modo que ela forme uma só peça. E como essas cortinas terão um excedente de comprimento, o que sobrar cairá sobre o lado posterior do tabernáculo, e o covado excedente dos dois lados, no comprimento das cortinas da tenda, cairá sobre cada um dos dois lados do tabernáculo para cobri-lo. Farás para a tenda uma cobertura de peles de carneiro, tingidas de vermelho, e por cima uma cobertura de peles de golfinho. Farás também para o tabernáculo tábuas de madeira de acácia, que serão colocadas verticalmente. O comprimento de uma tábua será de 10 covados e a largura de 1,5 covado. Cada tábua terá 2 encaixes, unidos um ao outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Farás, pois, para o tabernáculo 20 tábuas para o lado meridional, ao sul. Porás sobre essas 20 tábuas 40 suportes de prata, 2 sobre cada tábua, para os seus 2 encaixes. Para o segundo lado do tabernáculo, ao norte, farás 20 tábuas, com 40 suportes de prata. A razão de 2
por tábua. Para o fundo do tabernáculo, ao ocidente, farás 6 tábuas. Para os ângulos do tabernáculo, farás 2 tábuas. Serão emparelhadas desde a base, formando juntas uma só peça até o cimo, na primeira argola. Assim se fará com as 2 tábuas colocadas nos ângulos. Haverá, pois, 8 tábuas com seus suportes de pratas, em número de 16, 2 sobre cada tábua. Fará depois 5 travessas de madeira de acácia para as tábuas de um dos lados do tabernáculo, 5 para as tábuas do segundo lado e 5 para as tábuas que estão do lado posterior do tabernáculo, ao ocidente. A travessa central passará pelo meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Recobrirás de ouro essas tábuas, e lhes porás argolas de ouro, por onde passarão as travessas, que recobrarás também de ouro. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado sobre o monte. Farás um véu de púrpura violeta, de púrpura escarlate, de carmesim e de linho retorcido, sobre o qual serão artisticamente bordados querubins. Tu o suspenderás sobre 4 colunas de madeiras de acácia revestidas de ouro, com pregos de ouro sobre 4 pedestais de prata. Colocarás o véu debaixo dos colchetes e ali, atrás do véu, que colocarás a arca da aliança. Esse véu servirá para separar o santo dos santos. É no santo dos santos que colocarás a tampa sobre a arca da aliança. Porás a mesa diante do véu e o candelabro defronte da mesa do lado meridional do tabernáculo. Colocarás a mesa do lado do norte. Farás para a entrada da tenda um véu de púrpura violeta, de púrpura escarlate, de carmesim e de linho retorcido, artisticamente bordado. E farás para suspender ali esse véu 5 colunas de cássia, recobertas de ouro, munidas de colchetes de ouro, e para essas colunas fundirás 5 pedestais de bronze. Palavra do Senhor, graças a Deus. Deus o abençoe, meu irmão. Deus a abençoe, minha irmã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.